dia para você que está aqui comigo pelo Instagram. E seja bem-vindo, você que estiver me ouvindo no YouTube em outro momento também. Nós estamos aqui no 4º dia do nosso devocional Deus Abraça Minhas Emoções. E nessa parte 1 desse devocional, Deus me encontra nas minhas dores. Nós estamos falando sobre alguns personagens bíblicos. Nós já falamos sobre Ana, já falamos sobre Agar. E agora a gente vai falar hoje sobre Esther. Então, se você quiser participar comigo, nós estamos no 4º dia do devocional, são 30 dias falando sobre esse tema, né? Que Deus me encontra nas minhas dores, esse devocional maravilhoso, onde Deus abraça as nossas emoções. E se você não assistiu os outros, a gente tem disponível lá no nosso canal do YouTube, então é só clicar no link da bio. Eu quero convidar você hoje, então, a participar comigo desse 4º devocional que chama Enfrentando o Medo. E para nós começarmos esse devocional, nós vamos fazer uma oração. Eu convido você, onde você estiver, se você puder elevar os seus pensamentos ou até fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai querido, obrigada por mais esse 4º dia desse devocional. Hoje que nós vamos falar sobre outro personagem bíblico, que nós possamos aprender também sobre a história dessa outra personagem. E o Teu Santo Espírito fale conosco sobre aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós estamos necessitando para saciar a nossa alma e nós possamos sair refrigerados de mais esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Sempre que a gente vai começar o devocional, né? Eu lembro vocês, peguem o caderninho de vocês, onde vocês fazem as anotações, né? Onde a gente vai fazer as anotações do nosso devocional. Deixem separados sempre uns papeizinhos, né? Uns post-its, porque a gente sempre tem uma ação prática de cada devocional. E às vezes a ação prática a gente vai precisar de um papelzinho desse daqui, né? Deixe as suas canetas disponíveis também, para você poder utilizar anotando, fazendo as suas anotações aí. E claro, a gente não pode esquecer da nossa Bíblia, a Palavra de Deus, que é nela que a gente vai meditar. Então vamos começar esse devocional de hoje. E a leitura complementar desse devocional são os capítulos 3, 4 e 5 do livro de Esther, tá? Então o livro de Esther, que está ali antes do livro de Neemias, um pouquinho antes do livro de Jó, para ter referência para você encontrar. Como são capítulos muito grandes, eu vou ler alguns trechos com vocês, tá? Pra gente poder contextualizar a nossa história. Então, o capítulo 3 vai dizer que Mordecai é odiado por Amã. Então, Amã, né, foi engrandecido pelo rei Assuero, né, acima de todos os servos. E todo mundo se prostrava perante ele. Mas Mordecai, que era o tio, né, de Esther, não se prostrava diante de Amã, porque ele não oferecia adoração, né, a pessoas que ele era um judeu, né, ele adorava somente a Deus. E aí, os servos, né, do rei sempre perguntavam para Mordecai, por que você está transgredindo as ordens do rei? Porque o rei exaltou Amã para ser adorado, né, mas ele não fazia isso. E aí Amã ficou muito chateado, né? Muito irado com isso. E o verso 6 diz que Amã procurou destruir todos os judeus, que era o povo de Mordecai, né? Que havia no reino do rei Assuero, por conta dessa atitude, né? Que ele presenciou. Oi, tia. A criança acordou aqui, gente. E aí, Amã pretende então matar todos os judeus. E aí, o que ele faz? Ele leva ao rei Assuero uma mensagem, né? Ele leva ao rei Assuero... Muita cabecinha aqui, minha mãe. Uma mensagem, uma sugestão, né? Lisonjeira, mas que tinha um intuito muito mau, né? Então, ele diz, olha, rei, existe um povo espalhado entre o teu povo, nas províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das nossas leis, né? Eles não cumprem as leis do rei, e você não pode tolerar eles por causa disso, né? Se for do agrado do rei, decrete, então, que todos eles sejam mortos. E as pessoas podem, né, tirar tudo que eles têm dele, tudo que tem deles. E o rei, ouvindo essa história de Amã, né? Olha, tem um povo aí que não cumpre as leis,
né, que prejudica o nosso povo, o rei falou para ele, ó, fique, né, faça o que você quiser com esse povo, faça o que você bem quiser com esse povo. E aí é feito um decreto, né, para que num determinado dia todos os judeus sejam mortos, destruídos, aniquilados e os seus bens saqueados. E essa carta é enviada para todas as províncias, em todos os povos, para que eles se preparassem para esse dia, né? E foi proclamada, então, essa lei. E aí, no capítulo 4, quando Mordecai sabe do que está acontecendo, tem ciência, né, notícia dessa lei, ele rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e sai pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. E aí chega até Esther a notícia de que o tio dela se encontra nessa situação, né? Que ele tá vestido de saco e chorando e desesperado. E aí ela vai inquirir o que foi que aconteceu. Então ela descobre, né, o que havia acontecido. Ele envia para ela uma cópia do decreto, né, que foi escrito ordenando a destruição dos judeus. E aí, quando ela fica sabendo, né, ela fica muito sem ação, sem saber exatamente o que fazer. Mas ele entrega, né, Esther manda ele entregarem uma mensagem a Mordecai dizendo assim, né, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que queira entrar na presença do rei, ele precisa ser convidado, né? Por quê? Porque nessa cópia da carta, quando Esther recebe a cópia da carta do seu tio Mordecai, ele também solicita a ela, olha, vá à presença do rei e interceda por nós. E aí ela responde, eu não posso, já tem 30 dias que eu não sou chamada e na presença do rei a gente só entra se a gente for chamado. Se eu for sem ser chamada, eu posso morrer, né? E aí a gente vai ler agora o verso 13 ao 16, que é a parte central da nossa mensagem de hoje. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Né? Então aí, depois disso, no capítulo 5, a gente encontra ela convidando, né? Ela se aprontando e ela vai à presença do rei, né? E quando ela se aproxima dele, ele estende a ela o cedro, né? E pergunta o que ela quer. E aí ela convida ele para um banquete. E ele vai nesse banquete junto com Amã se sentindo totalmente lisonjeado e, né, eu sou o cara porque a rainha me convidou para um banquete junto com o rei. E quando eles vão para esse banquete, o rei pergunta o que você quer de novo para ela. Ela fala que gostaria que ele fosse outro dia, né, no próximo dia no banquete também. E aí Amã vai também todo feliz junto. E aí no segundo dia do banquete, né, ela conta ao rei que ela é judia, porque até então ele não sabia, né? Ninguém sabia dentro do palácio real que ela era judia, né? E aí ela conta e fala que eles tinha, né? A vida dela estava em risco por conta daquele decreto que Amã havia incitado o rei a criar, né? E aí agora a gente vai focar justamente nesse verso do 14 que diz aqui, né? Pois quem sabe se não foi para esse momento que você foi feita a rainha. O contexto dessa história é que Esther recebeu um chamado que assustava ela. Inclusive colocava a vida dela em morte, entrar na presença do rei
sem ser chamada significava morrer, né? O medo tentou paralisar ela, ela ficou com medo, ela disse pro tio dela, né? Olha, eu não posso fazer isso. Mas, quando ele fala pra ela, olha, você não sabe, porque você está aí. E quem sabe não foi justamente para esse momento que Deus colocou você como rainha. E aí ela escolhe ouvir a voz de Deus e agir com coragem. Mas ela não faz isso assim, então eu vou lá, né? E sai. O que ela faz? Ela jejua, ela ora, ela busca a direção de Deus antes dela fazer isso, antes dela se posicionar, né? E aí nós entendemos, né, por que Esther foi chamada por Deus, né? Ela não foi chamada por Deus para ser a rainha neste momento da história, porque ela era perfeita, mas porque Deus já tinha um caminho preparado, Deus já sabia do que iria acontecer, né, do que poderia acontecer. Filha, o pezinho aqui, cuidado. E ele escolheu uma pessoa com quem ele poderia contar para salvar o povo dela, né, para salvar o povo dele. Então, Deus transforma o nosso medo em coragem quando a gente confia nele. Essa é a maior lição que a gente tem dessa parte da nossa história. E trazendo agora dessa história de Esther, né? E trazendo agora para nossa vida espiritual, né? A reflexão guiada que nós temos hoje para você poder refletir aí. E o nosso caderninho, né? Que eu falo para vocês trazerem, né? Eu gosto de escrever as respostas, deixando essa sugestão para você, né? Então, quando a gente faz as perguntas, a reflexão guiada, você poder pensar e escrever no caderno, porque às vezes a gente só pensa e sem escrever a gente não elabora bem, né? E fica meio que vago as ideias a respeito dessas reflexões. Então, pega o seu caderninho aí, pega a sua caneta e a nossa reflexão hoje responda aí para você. Quais medos têm te impedido de dar um passo de fé? Talvez você sinta um chamado, sinta a vontade de fazer alguma coisa. Deus tem impressionado o seu coração para fazer algo e você não tem feito ainda. E você sabe que é por medo. Mas é medo de quê? Medo de perder amigos, medo de perder status, medo de perder o emprego, né? Medo de, às vezes, perder o sustento da sua família. Talvez você está recebendo um chamado para guardar a lei de Deus e você não sabe como fazer isso sem perder o que você tem hoje, né? Então, quais medos têm impedido você de dar um passo de fé? Anote aí no seu caderno. E o que Deus pode estar me chamando a fazer, mesmo que eu tenha medo? Então, como eu falei, será que Deus está chamando você para servi-lo de uma maneira diferente? Para pregar o evangelho, para anunciar a palavra dele para alguém em algum lugar de determinada maneira? O que você tem sentido que Deus tem pedido de você e você não tem conseguido fazer por medo? Quais são as impressões, né, que o Espírito de Deus tem feito no seu coração e que você não tem ouvido, não tem atendido por medo? Eu vou aproveitar para fazer um relato pessoal aqui. Esse devocional foi um devocional que chegou até mim, né, de uma maneira muito oportuna, mas também como uma prova de fé. Porque já faz algum tempo que eu tenho sentido o Espírito de Deus me impressionar em vir falar do Evangelho aqui nas redes sociais, né? Eu acabo usando muito mais as minhas redes sociais para trabalhar e falar de outros assuntos do que da minha fé. E já fazia meses que eu sentia esse incômodo, né? O Espírito de Deus fala conosco e vai nos incomodando. Que eu precisava anunciar o amor de Jesus aqui. E quando eu tomei a decisão de fazer isso, eu falei, eu vou atender esse chamado. Eu não sabia o que fazer, nem por onde começar. E aí Deus me entregou esse devocional, né? E tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção na minha vida e tem sido uma bênção na vida de outras pessoas que têm vindo falar comigo. Então, assim, o que eu tinha medo, né?
de perder, a gente nem sabe às vezes do que a gente tem medo, quando a gente recusa ouvir o chamado de Deus. E essa é a oportunidade de você pensar sobre isso. O que Deus tem pedido de você, que você ainda não fez, e por que você ainda não fez? Você está com medo de quê? Né? Essa é a nossa reflexão guiada hoje. E se você deseja atender esse chamado, atender essa impressão que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida, como você pode se preparar espiritualmente, né? Antes de tomar essa decisão, ou antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida. Talvez você esteja precisando tomar outras decisões, né? A gente tem decisões importantes a tomar todos os dias. E Esther, né, seguindo o exemplo de Esther, Esther, antes de tomar a decisão de ir até a presença do rei, sem ser chamada, que era uma decisão muito importante, dependia disso, salvar o povo dela, mas também a própria vida dela estava em jogo. O que ela pede, né? Ela pede, olha, nós vamos ficar 3 dias jejuando, orando, né? Para saber, para Deus preparar o coração, né? Então hoje, como que a gente pode se preparar para tomar decisões importantes na nossa vida? Da mesma maneira, a gente pode jejuar, a gente pode orar, a gente deve buscar o estudo da palavra de Deus, né? Buscar o Senhor em oração. Então, toda decisão importante que a gente vai fazer, a gente precisa buscar a orientação de Deus. Porque às vezes o que você quer decidir e o caminho que você quer tomar não é o melhor caminho. E Deus sabe disso. E Ele vai te dizer, Ele vai te mostrar, e Ele vai encaminhar. E às vezes a maneira que Ele encaminha é não dando certo aquilo que você queria fazer. Isso é muito comum de acontecer. A gente planeja alguma coisa, e aí a gente pega e ora, coloca essa decisão nas mãos de Deus, e aí as coisas não acontecem como a gente esperava. E tá tudo bem, foi a resposta de Deus. E às vezes não é isso, às vezes Deus faz totalmente o oposto. Você quer fazer algo, você coloca isso na presença de Deus, e Ele faz acontecer de uma maneira assim, totalmente muito fácil, muito as portas abertas, né? Então Ele responde a sua oração. E às vezes vai acontecer de Deus não nos responder, né? Ele permanecer em silêncio. E o silêncio de Deus também é uma resposta. É uma resposta às vezes de espere, tenha calma, né? Ou confia, apenas confia. Você não precisa fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Mas o fato é que nós precisamos enfrentar esse medo e fazer aquilo que Deus pede de nós, se preparando. Não só chegar na cara e na coragem. Porque às vezes não vai funcionar, né? Só na cara e na coragem. E mais do que isso, decisões importantes podem mudar o rumo da nossa vida, o rumo da vida da nossa família. Então é importante que nós façamos isso com jejum, com oração, com o estudo da palavra. Porque dessa maneira a gente vai poder ter certeza de que Deus está conosco no caminho que a gente vai tomar, não interessa qual seja. E eu quero convidar você neste momento para que nós possamos orar, fazer a nossa oração pessoal dessa meditação, tá? Onde você estiver, se você quiser e você puder se concentrar agora em pensamentos, falar com Deus junto comigo, nós vamos fazer essa oração do nosso devocional de hoje. Deus, Tu me conheces e sabes todos os meus medos. Dá-me coragem para obedecer o Teu chamado. Ensina-me a confiar que Tu estás comigo em cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto. Que eu tenha fé como Esther, que escolheu agir confiando em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, louvar a Deus. Nós vamos cantar um corinho que fala sobre a nossa entrega, né? Nós precisamos aprender a nos entregar a Deus e confiar nele, né? Então nós vamos louvar agora nesse momento. Se você conhecer, eu convido você a louvar junto comigo e fazer essa entrega hoje a Jesus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz
te oferecer somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Não deixe para depois. Faça essa entrega hoje ao Senhor. Entregue seus medos para Ele. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Ele está esperando por você. Ele vai te aceitar. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Que essa possa ser a nossa oração todos os dias. A nossa entrega. E Jesus está esperando. Ele está esperando a gente se entregar. Porque Ele tem uma obra a fazer na nossa vida. Ele tem obra a fazer na sua vida. Uma obra a fazer na minha vida. E Ele precisa que a gente esteja disponível. É só isso que Jesus precisa. O que Ele tem para fazer é muito mais daquilo que a gente imagina. É muito maior do que a gente imagina. Às vezes esse medo que você tem sentido, ele é normal, né? Nós podemos sentir medo. Nós somos seres humanos. E o medo faz parte, né? Da nossa existência. Mas a gente não precisa viver com o medo. E é por isso que agora a gente vai fazer a nossa ação prática do dia. A gente vai pegar o nosso papelzinho, o nosso post-it aí, né? Que a gente separou. E você vai escrever nesse papel o que tem te causado medo, né? Escreva, pode ser mais de uma coisa, né? Pode ser mais de uma situação. Escreva tudo. Eu coloquei aqui hoje 2 coisas que eu tenho sentido medo. E você vai pegar esse papelzinho e você vai orar sobre cada situação e entregar elas nas mãos de Deus, né? E escolha um pequeno passo para você dar hoje em direção
a esses objetivos, em direção a esse lugar onde Deus tem pedido para você ir e que você tá com medo de ir. Você não precisa tomar essa decisão e fazer correndo, né, e se jogar de uma vez, mas você pode hoje, com a fé em Deus, né, confiando nele, entregar para ele essas situações de medo e dar um primeiro passo em direção a esse caminho que você precisa fazer, né? Um primeiro passo pequeno, mas um primeiro passo de fé para você ir perdendo, inclusive, né, o seu medo, mas para você ir vivendo uma experiência também de confiança em Deus, porque às vezes a gente precisa fazer uma coisa muito grandiosa e a gente fica com medo. Então a gente toma uma primeira decisão pequenininha, e essa primeira decisão, por exemplo, pode ser você começar a jejuar, você começar a orar e se preparar para tomar essa decisão e fazer isso que você precisa. Então vai escrever a ação prática de hoje, não esqueça, escreva os seus medos aqui, as situações que você tem vivido que tem te deixado com medo, e você vai entregar eles a Deus, vai orar por cada uma dessas situações e vai escolher um pequeno passo para você fazer hoje, enfrentando esse medo que você tem vivido, certo? Não esqueça então da ação prática de hoje. E para encerrar o nosso devocional, nós faremos uma declaração em voz alta. Eu quero declarar aqui na tua vida algumas palavras e eu gostaria que você recebesse essas palavras hoje com fé, com confiança, para que Deus transforme o seu coração e tire de você todo medo. A declaração que nós vamos fazer, você pode repetir aí comigo, diz o seguinte: Deus me vê, Deus ouve as minhas orações, Ele transforma meu medo em propósito, eu confio no seu cuidado e eu espero nele, em nome de Jesus. Amém. Então, que hoje seja um dia abençoado, você possa começar a vencer os seus medos hoje. E amanhã, às 7 horas da manhã, eu tenho um encontro marcado com você de novo aqui. Nós vamos fazer o nosso 5º devocional, ainda falando desse tema de Deus me encontra nas minhas dores. Você é meu convidado. Se você não assistiu os outros dias do nosso encontro, são 30 dias desse devocional. Se você ainda não assistiu os outros, não tem problema, clica no link da nossa bio para você poder acompanhar esse devocional maravilhoso sobre como Deus abraça as nossas emoções. Eu tenho certeza que você vai sair transformado desses 30 dias, transformada. Convide também suas amigas e vamos falar, né, do amor de Jesus para mais pessoas, porque Jesus está voltando e a gente precisa falar para todo mundo, para que nós possamos nos preparar para esse encontro maravilhoso com o nosso Deus. Amém? Então, um bom dia para você e até amanhã, às 7 horas eu te encontro aqui de novo. Tchau, tchau!